Olha, eu sou herdeiro de uma tradição. Eu venho de uma cidade pequena, do interior do Rio Grande do Norte, e nessas comunidades pequenas, as pessoas participam muito ativamente da vida religiosa, da vida social, da vida política da cidade. E fiz uma especialidade que é extremamente gregária, anestesiologia. Eu me lembro que nos tempos de residência médica, Dr. José Roberto Nossiti dizia com muita clareza: não há anestesiologia sem grupo, né? E os próprios médicos, apesar de profundamente inteligentes e até um pouco individualistas, mas trabalham em equipe, e equipes multidisciplinares, né? Tudo isso contribuiu para despertar o interesse para fazer uma doação do meu serviço, do meu trabalho às entidades médicas. É uma forma de você se inserir no contexto de sua profissão e conseguir executar ou realizar as aspirações ou expectativas que você tem para ela. Confesso que quando eu entrei na Sociedade de Anestesiologia, havia uma orientação profundamente científica nos meus encaminhamentos. Gradualmente, foi que eu comecei a me envolver com as questões, vamos chamar assim, trabalhistas e de remuneração, né? A anestesia é uma especialidade de ponta e de liderança em todos os movimentos médicos. E eu confesso que cresci dentro dela. Nós tivemos movimentos importantíssimos. Naquele tempo, há 15 anos, nós já tínhamos as mesmas questões referentes aos planos de saúde. Nós tínhamos a dificuldade de remuneração, tínhamos a limitação da autonomia médica, nós tínhamos no serviço público também o mesmo contexto: dificuldades de trabalho, dificuldades de condições de trabalho, salários inadequados. Então, tomando contato com essa realidade, na Sociedade de Anestesiologia, nós desenvolvemos um trabalho importante nessa área. Nós tivemos a criação da cooperativa de anestesia e, com ela, desenvolveu-se uma verdadeira revolução na questão da remuneração do trabalho médico. Houve o descredenciamento dos planos de saúde e do Sistema Único de Saúde. E esses contratos passaram a ser intermediados pela Cooperativa de Anestesia. Na época eu presidi a Sociedade de Anestesia e ela foi a ponta de lança do movimento. Com a consolidação do movimento, os contratos foram assinados via Cooperativa Médica. O trabalho desenvolvido na anestesiologia teve como consequência um avanço muito grande na especialidade. E outras especialidades tiveram interesse em dar sequência a este movimento iniciado de resgate das condições de trabalho, de resgate da questão financeira, que tinha sido executado na anestesiologia. Eu sempre trabalhei no maior hospital do Rio Grande do Norte, o Hospital Valfredo Gugel, é o grande hospital da cidade. E em torno, vamos dizer, dessa liderança da Sociedade de Anestesia, também se agregaram outras especialidades e os médicos como um todo. Então, a partir daí foi uma coisa quase natural. Então, foi uma consequência do trabalho realizado na anestesiologia e do desejo da classe médica do Rio Grande do Norte como um todo de avançar na direção das conquistas que a anestesia tinha realizado. Eu destacaria, primeiro, a criação da cooperativa médica para intermediar a relação do trabalho por produtividade, tanto junto a planos de saúde quanto ao Sistema Único de Saúde, que houve uma repetição do que aconteceu na especialidade de anestesia. Nós tivemos também um grande avanço em relação ao plano de cargos e carreira do governo estadual. Nós avançamos significativamente, conseguimos, dentro da estrutura dos profissionais da saúde, individualizar capítulos referentes ao trabalho do médico, e isso foi muito importante para consolidar nos médicos a consciência de classe. Da mesma forma, junto aos planos de saúde, nós tivemos a implantação da CBAK-PM. Por volta de 2003, 2004, no início do mandato, nós já nos deparamos com esse novo formato executado pelas 3 entidades, através da FIP, da criação deste referencial, que agregava ao rol de procedimentos quase 1.500 novos procedimentos e promovia um reajuste ou uma atualização dos valores a serem cobrados por consulta e procedimentos
que na época estavam profundamente defasados. Então teve vitórias importantíssimas, né, na área de plano de saúde, na área da remuneração do trabalho cooperativo e na área de plano de cargos e carreira do Rio Grande do Norte, que levaram a categoria a criar esta consciência, a consciência de classe, que a partir daí se tornou uma realidade com o desencadeamento de lutas anuais por reajustes e uma luta permanente por condições de trabalho. Na Associação Médica, ela, além de ter liderado as suas lutas específicas, né, junto aos planos de saúde, nós tivemos uma participação muito ativa na questão do plano de cargos e carreira. Houve, na época, um equívoco do Sindicato Médico, que tomou uma posição achando que o plano que era apresentado pelo governo, ele era interessante para a categoria, o que não foi o entendimento dos médicos. E, especificamente, eu fui procurado na Associação Médica por esta corrente ou este grupo, que era amplamente majoritário, para fazer o enfrentamento do governo e conseguirmos um plano mais ou menos no formato que nós queríamos. Foi uma luta de quase um ano. Neste período nós tivemos paralisações, nós tivemos greves, nós tivemos intervenção do Ministério obrigando a voltar, mas nós tivemos pedido de demissão coletiva. Num dado momento, especialidades como anestesia, neurocirurgia, ortopedia pediram demissão coletiva do governo do Estado. Depois recuamos, porque o secretário aceitou negociar. Então a associação, neste período, adquiriu um perfil muito sindical. Inclusive, na época da paralisação, da greve, houve o questionamento do poder público de que não era função da Associação Médica promover greves, né? Não era de suas prerrogativas, isso era uma prerrogativa sindical. Na época nós argumentamos que podia não ser legal, mas era legítimo, porque representava o desejo dos médicos do Estado. Então, com este perfil, e juntou mais ou menos a época em que nós finalizamos esta luta com o período eleitoral do sindicato, foi uma coisa também praticamente natural. Agora, houve eleições. O grupo que estava no sindicato achou que ainda poderia continuar e nós disputamos a eleição. O nosso grupo, pelos resultados obtidos, chegou a 70% dos votos. Então, foi uma vitória significativa que, digamos assim, coroou o trabalho realizado na Associação Médica. Bom, no Sindicato Médico, num primeiro momento, nossa preocupação foi consolidar esse plano de cargos e carreira. E como nós tínhamos construído essa consciência de categoria, a partir daí lutas anuais. Então, desde aquela data, que é 2006, 2007, nós temos desenvolvido anualmente campanhas salariais. E temos desenvolvido uma luta permanente por condições de trabalho. No Brasil, como um todo, as condições de trabalho são muito difíceis, extremamente precárias. Nós tivemos também no sindicato o desenvolvimento de planos nos municípios. Então nós tivemos lutas importantes em Parnamirim, nós tivemos lutas importantes em Mossoró e em Natal, na capital do estado, onde houve também, em todas essas cidades, nada caiu do céu. Sempre foram necessárias mobilizações da categoria, passeatas, manifestações públicas, paralisações, greves, até que nós conseguíssemos atingir esses objetivos, né? Agora, o que consolidou efetivamente o Sindicato Médico do Rio Grande do Norte foi um programa desenvolvido chamado Programa de Benefícios para os Médicos, o PROBEM. Nós tínhamos um sindicato que, nós diríamos o seguinte, ele tinha a vertente voltada para as questões trabalhistas. E por prerrogativas de lei, os sindicatos têm uma atividade voltada para as prerrogativas trabalhistas, seja salariais, condições de trabalho, e uma assistencial. Essa parte do programa de benefícios para os médicos, nós ampliamos a assistência jurídica, nós tínhamos um advogado, ampliamos para 4 advogados, criamos assessorias de comunicação, informática, assessoria de assistência social, introduzimos psicólogo no sindicato, criamos um programa de educação continuada, criamos um programa social de promoção de eventos, né? A partir daí tivemos a criação de datas comemorativas, por exemplo, o 1º de maio, transformamos
numa data simbólica dos trabalhadores médicos de Natal, sempre com eventos anuais. Então, fizemos cursos de inglês, uma série de atividades que deram ao sindicato uma projeção nessa área de assistência, né? E isso consolidou o papel do sindicato, que ia além das questões trabalhistas. Ou seja, era uma casa que o médico poderia procurar, que ele encontraria uma série de serviços colocados à sua disposição. E por último, no sindicato, nós estamos criando uma cooperativa de crédito. É claro que a maioria dos médicos do Brasil sabem que nós temos a Unicred, né, uma cooperativa dos médicos e muitas vezes de nível profissionais da saúde de nível superior, e em alguns cantos ela é totalmente aberta para a população. Mas entre as prerrogativas do sindicato, está muito claramente na CLT a questão de criação, dever dos sindicatos, criação de cooperativas de crédito e de consumo. Nós fizemos uma pesquisa nos médicos, quase 70% dos médicos do sindicato não eram filiados à cooperativa de crédito. E ela é um instrumento importante de apoio econômico à categoria. Então nós começamos a desenvolver um projeto, entendemos que era importante juntar outros sindicatos, juntamos o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, dos odontólogos, os dos técnicos de enfermagem, de trabalhadores de nível médio, os de técnicos de radiologia. Então, um grupamento de 5 sindicatos, e decidimos solicitar ao Banco Central a abertura da nossa cooperativa. Então, liderados pelo Sindicato Médico, nós criamos a Sindicred, que está para abrir as portas agora no começo do ano de janeiro. Provavelmente a gente já deve começar a funcionar. O Banco Central já autorizou. A cooperativa é muito importante, porque além de ser um centro de vida financeira para a categoria, ela serve para organizar a vida financeira dos cooperados, dos associados, né? Através de palestras, através de orientações de caráter educativo, né? E além de tudo, por ser um instrumento bancário, a um custo extremamente inferior aos dos bancos comerciais ou dos bancos públicos, e também de dividir qualquer sobra que ela tenha, que no sistema cooperativista é chamado de sobra e não lucros. Imaginamos que nós tenhamos a ter o mesmo sucesso que a rede de Unicred tem tido, com distribuição de sobras sempre significativas para os seus cooperados. Uma feliz coincidência fez com que este ano, né, nós tivéssemos eleições na FENAM e que a indicação fosse dos estados do Nordeste. Há um rodízio na FENAM, onde as regiões ou as federações regionais, elas fazem um rodízio de indicação deste candidato. Quando eu apresentei meu nome, ele foi bem visto, bem acatado. Havia outros que pleiteavam, evidentemente. Há estados importantes no Nordeste, Pernambuco, Ceará, Bahia, né? Outros estados também tinham, e pelo peso de suas lideranças, tinham plenas condições de exercerem a presidência da FENAM. Mas o meu nome conseguiu agregar uma parcela maior. Ceará, a Bahia se agregaram ao meu nome, junto com Sergipe, Piauí, né? E nós tivemos, de qualquer forma, Pernambuco pleiteou até a última hora um nome de Pernambuco para exercer a presidência da FENAM. Mas na decisão do Nordeste, 6 estados ficaram comigo, né? O Rio Grande do Norte, o Maranhão, Sergipe, Piauí, Bahia e Ceará. E Pernambuco teria, teoricamente, 3 votos, mas recuou, né? Não apresentou a candidatura. Em maio de 2012, na eleição da Federação Nacional dos Médicos, aí a chapa foi por unanimidade, sacramentada por todos os estados, votada por unanimidade. O que eu acho importante, eu achei importante no processo, é que, na verdade, apesar de eu ter pleiteado, e na verdade ninguém chega a lugar nenhum se não se propuser a chegar lá, a escolha do meu nome, ela fez parte de um processo. Nós formamos um grupo, né? E este grupo desejava transparência, democracia, mudança, renovação, né? Pretendia dar alguns encaminhamentos na Federação Nacional dos Médicos, e a partir desse conjunto de metas é que foi alocado ou extraído do grupo uma pessoa que pudesse, vamos dizer, simbolizar, representar este movimento e ser o candidato do grupo. Então eu acho que foi importante, e hoje nós exercemos a presidência, evidentemente, de todos os médicos, de todos os estados, de todos os sindicatos do Brasil. E nossa administração, ela está centrada, primeiro, na democracia. Isto é fundamental.
Segundo, acompanhando a vertente da democracia, ampliação da participação da base. Os sindicatos estão tendo uma vida mais ativa, nós estamos puxando os sindicatos a participarem mais ativamente. Terceiro, tentando transformar a FENAM, Federação Nacional dos Médicos, na voz representativa dos médicos em todas as instâncias que envolvam as questões trabalhistas, junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério do Planejamento, ao Ministério do Trabalho, ocupando essas mesas de negociação. Então, nós estamos envolvidos em todas as frentes de luta, junto com as entidades co-irmãs, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, desde a questão da formação dos médicos, lutando por um ensino médico de qualidade, vagas de residência médica, mercado de trabalho que permita ao profissional sua realização, tanto do ponto de vista salarial, de carreira e também do ponto de vista de condições de trabalho, do exercício pleno de sua profissão, né? Até a preocupação final de qualidade de vida para os médicos e uma carreira que lhe dê a possibilidade de uma aposentadoria tranquila, coroando tudo que ele fez ao longo de sua vida. Há uma frase bem interessante do escritor aqui latino, uruguaio, Eduardo Galeano, que ele conta uma história dos indígenas, né? Uma disputa entre indígenas. E nessa disputa era vencedor quem conseguia doar mais do que tinha, né? Eles começavam a atirar para fora de suas casas, cada um atirava os bens que possuía, né? Então aqui isso me impressiona muito, porque eu entendo que a vida da gente é composta de missões, né? Há muitas vezes o desejo ou a disposição da pessoa de exercer determinadas posições ou determinadas funções, mas isso é acima de tudo missão. E as coisas casam quando você é convocado para elas, quando há o entendimento de que naquela hora, naquele momento, você é a pessoa para exercer aquela posição. As coisas aconteceram para mim de uma forma mais ou menos natural. Eu acho que me preparei para os cargos que me propus a exercer, né? Outra coisa que também eu sempre tive muito cuidado, e consta inclusive de um dos livros de Barack Obama, que diz que essas posições são acompanhadas de perdas. E ele colocava que por felicidade chegou a exercer essas posições, inclusive a presidência americana, sem essas perdas. Por exemplo, a perda de sua vida pessoal, né? Eu consegui conciliar ao longo desses anos a minha vida pessoal com o exercício dos cargos. A perda da família é outro risco grande. A perda da independência, ou seja, suas posições começam a desaparecer, englobadas pela posição dos grupos a que você pertence. Eu sempre me senti muito à vontade nessas entidades, sempre consegui democraticamente, né, conciliar meu pensamento com as ideias que eram defendidas, incorporando ao grupo as minhas ideias e absorvendo o que achava que era importante e que era positivo para o movimento médico. Então eu acho que guardo as melhores lembranças, as maiores emoções desse período, e acho que vale a pena. Eu acho que é uma doação. Eu acho que se propor a administrar a entidade médica é uma exigência de tempo, é uma exigência de sua capacidade, é uma exigência de sua inteligência, de suas habilidades, né? Você se torna ali responsável por um grande grupamento de pessoas. E outra frase que me impressionou muito também no colega do Rio Grande do Norte, numa época de umas campanhas políticas lá, e ele dizia: presta atenção, Geraldo, nenhum líder pode conduzir, não pode, tem o direito de conduzir o seu grupo para a derrota. A gente tem que conduzir o grupo para as vitórias. Então essa responsabilidade é muito grande nos nossos ombros, né? Seja qual for a entidade que você dirija, que você presida, a responsabilidade de conduzir esse grupo para ser um grupo vitorioso, para alcançar os seus objetivos, ela pesa nos nossos ombros. Mas também é profundamente gratificante quando esses objetivos são atingidos.